Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, possamos também agradecer a Ele a todas essas oportunidades que nos dá, em todos os sentidos, né? Porque de alguma forma sempre estaremos em contato com Ele, que principalmente pelos nossos pensamentos, e entre nós, né? Que de uma maneira ou outra estamos interligados. Hoje a palestra ela tem um título de espiritualidade ou materialidade, né? E vamos tentar entender por que esse nome, né? Enfim, mas antes disso, gostaria de fazer uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos, que também colaboram demais para que possamos estar aqui em contato, nos ajudando, nos inspirando e procurando sempre nos dar a confiança necessária desse trabalho, que aparentemente se torna assim tão pequeno, né? Mas não. É um trabalho muito abrangente, é um trabalho que procura juntar mais pessoas, mais espíritos, e essa contribuição é muito valiosa para todos nós. Então, obrigado, Jesus, e que assim seja com a graça de Deus. Muito bem. O que eu tenho que falar hoje é uma questão muito teoricamente simples, como sempre foi simples as questões que nos chegam, né? E eu não gosto de aceitar certas coisas, sabe, como um enlatado, né? É assim e pronto, né? Isso acontece na Igreja Católica, os mistérios, os milagres, e é assim e acabou. Eu não me convenço disso, eu não gosto disso. E há muito tempo, já na trilha do Espiritismo, eu vejo uma frase muito simplória, e que também não me convence, ou não me convencia, né? Que é o que está na questão número 115 e várias outras, né? Do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a pergunta é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Perguntou Kardec. E a resposta diz o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Essa é a minha dúvida, né? Sempre foi essa dúvida. Mas como Deus criou os espíritos, né? Será que foi uma varinha mágica? Qual foi o processo que se desenvolveu para que eu estivesse aqui, vocês onde estão, o mundo estivesse onde está também, todas essas coisas, né? Tudo é vida nesse planeta, ou quase tudo. E isso não me convencia apenas. Deus criou o espírito simples e ignorante. Então quer dizer que Deus criou o Celso, vamos chamar assim, que aliás o Celso não é um espírito. O Celso é um corpo que está sendo guiado por um espírito. É como o meu carro. O meu carro não anda, está lá fora da minha casa. Mas se eu entrar lá, ligar o carro e sair, ele anda. Então, teoricamente, eu passo a ser espírito do meu carro. Porque se eu sair de lá, ele para. Ele não vai nem para frente, ele para, simplesmente para. E assim somos nós. E eu, ao longo do tempo, comecei a pesquisar. E percebi que no Livro dos Espíritos está lá toda a resposta. Mas de que forma?
de uma forma mais abrangente, não tão focada. E aí percebi que se Kardec fosse querer explicar isso, ele levaria mais os livros para explicar isso tudo. Então eu acho que ele pensou assim: bom, cada um vai ter que pesquisar, descobrir a sua origem. E foi o que eu procurei fazer, descobrir a minha origem. E cheguei a esta conclusão. Então vamos lá. Deus criou um princípio espiritual. Para cada ser vivo, sempre tem um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, ele é inerte ainda. Ele não tem nenhuma capacidade de fazer nada, né? De fazer nada. E onde que Deus colocou esse princípio espiritual? Então, eu vou tentar me colocar na posição. Então, há milhares e milhares e milhares de anos, Deus pegou um princípio espiritual, só para que vocês possam entender, falou: este é o Celso, esse vai ser o Celso. E me colocou junto de um mineral, certo? E isso nós sabemos, né? Também está lá no Livro dos Espíritos, que Deus criou. Nós temos o mundo mineral, o mundo vegetal, né? E o mundo animal, o mundo hominal. Amanhã estaremos no mundo angelical e assim por diante. É uma evolução infinita. Uma evolução, sabe, nunca vai parar essa evolução. E ela começa justamente há milhares de anos, como eu disse atrás. Kardec, ele dá um nome, uma posição para essas situações que a gente vai passando, né? E por exemplo, no reino mineral, nós estamos lá aprendendo a ter um monte de coisas, paciência, sabe? Estamos ali estagnados, procurando forças, e são muitos tempos, tá? E vai passando. E não existe uma mudança radical, como dia e noite, para esse estado, para estado nenhum do espírito. Então vamos progredindo. Numa certa ocasião, nós todos sentimos que passamos agora de um estado mineral para o estado vegetal. Já vamos ter agora não só essa estagnação, mas já começamos a ter sensibilidade. Vocês já viram experiências, até científicas, em relação a vegetais. Se você colocar dois vegetais, duas plantas, duas flores, né? Uma para ouvir, música de rock and roll, elas têm um certo comportamento. Se você colocar música, as chamadas músicas clássicas, elas vão ter outro comportamento. Se eu chegar na planta A e fazer carinho, falar palavras de amor, de bondade, ela vai se manifestar de um jeito. Agora, se eu chego nesta planta e começo a dizer coisas maldosas, né, coisas ruins, ela vai ter um outro comportamento. Então, aí já se criou, nesse princípio espiritual, né, a sensibilidade. Já estamos começando a ser mais sensíveis e úteis também. Já começamos a ter uma utilidade. Por exemplo, a flor, como eu falei agora há pouco, ela serve para embelezar uma casa, ornamentar, dar uma visão linda aos olhos, daqueles que estão mais evoluídos. Já tem essa incumbência. Uma árvore, por exemplo, ela é importante, como é importante até hoje, porque ela faz
uma mudança do oxigênio, cria o oxigênio para os seres mais adiantados. O seu tronco, a sua madeira serve para construir casas, para a construção de todos os tipos, pontes, enfim. Então já tem uma utilidade. Então já estou começando a ser útil para alguma coisa. Mas ainda não somos espíritos. Estamos desenvolvendo essa espiritualidade, né? E assim vamos caminhando. Saindo dessa fase, lentamente vamos passando para os seres vivos. Agora já estamos um pouco mais evoluídos, depois de milhares de anos, certo? Então entramos no reino animal. Podemos iniciar ali, não existe ali uma comprovação de ordem cronológica, de ordem morfológica, seja lá o que for, mas eu penso, conforme André Luiz disse no livro Evolução em Dois Mundos, que começamos ali, como uma ameba, um vírus, né? uma alga, e vamos evoluindo aos poucos, nos deixando numa posição até de animais já com uma certa inteligência. Como o cachorro, por exemplo, é um animal, né, abaixo do homem, mas muito acima de outros animais. Então, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de sensibilidade, de entendimento. Quantos cachorros, gatos e outros animais são tão familiarizados com o ser humano, não é verdade? E isso ele vai aprendendo e já vai registrando dentro dele, né, a possibilidade de começar um sentimento ainda maior, que é o amor. Ali começa a criar esse sentimento. E vamos evoluindo. E isso já se passaram outras centenas de anos, milhares de anos. E vamos andando. Agora nós vamos passar num capítulo muito especial das nossas vidas. Agora nós vamos entrar, que é o chamado o reino dos espíritos elementares. Está lá também registrado no livro dos Espíritos. São Luís comentou algo, Allan Kardec comentou algo. Enfim, existem muitos comentários desses espíritos, né, que formam uma grande família que e são milhares e milhares. Para que servem esses espíritos elementares? Muito bem. Os espíritos elementares ainda estão abaixo do ser humano normal, né? Que já atingiu uma certa evolução. Eles ainda não têm a capacidade do livre arbítrio, mas estão desenvolvendo essa faceta de amor, de paciência, né? Obedecem a espíritos muito superiores. E para que eles estão aí? Eles estão em toda a natureza. Eles controlam o tempo, chuva, ventania, terremoto, maremoto, enfim, tudo que tem na natureza, eles controlam, mas sempre através de uma ordem de espíritos superiores. E espíritos muito superiores, porque eles desenvolvem um trabalho muito importante para o planeta. É bem interessante isso. Existem algumas formas, né, desses espíritos, alguns nomes: gnomos, ondina, sifos, salamandras, e eles têm uma incumbência muito especial, né? E assim vão crescendo. Passam outras centenas e centenas de anos desenvolvendo até começar a atingir uma maturidade, onde o livre-arbítrio já vai se desenvolvendo. Aí entra
Quem nessa ordem? Nós. Então, aonde que estão essa evolução? Sabe, a gente pensa que toda essa evolução aconteceu na Terra. Não, não é isso. Todos nós, com certeza, e Kardec fala com muita propriedade, que nós não somos originais desse planeta Terra. A nossa origem vem de planetas menos desenvolvidos que a Terra. E vamos passando por várias situações até chegarmos aqui, onde aqui nós vamos aprendendo e nunca vamos deixar de aprender, principalmente o sentimento de amor. E tirando de nós toda essa ignorância. O que é essa ignorância? A falta de conhecimento das leis de Deus. Somos criancinhas ainda, não entendemos muitas coisas, não é verdade? E para entender como que vai ser feita esse entendimento, tapinha nas costas? Não, tapinha nas costas não vai resolver. Aí começamos a ter alguma coisa mais séria, que é a dor. A dor vai fazendo uma modelagem muito profunda em nosso espírito. A dor, ela modifica todo o nosso comportamento. E assim vemos também nos animais. Quer ver um exemplo prático? É aquela cerca eletrificada que tem para dominar, né, os bois, por exemplo. O boi encosta na cerca, leva um choque um pouco mais alto e ele não vai mais lá. E se voltar lá, ele vai tomar outro choque, né? Até o momento que ele perceber, aqui eu não posso vir mais. E assim acontece com a gente. Quando fazemos erros, né? O que acontece? O erro faz com que tomamos uma lição, né? Movida por alguma dor, por alguma coisa, que inibe fazermos outros erros. Quer ver um exemplo em Jesus? Quando Jesus se juntou àquela mulher adúltera, né, que iam apedrejá-la, Jesus falou: quem não tiver algum pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo observou que todos nós somos ainda pecadores. Temos erros a consertar. E todo mundo se afastou. E Jesus comenta a essa moça, a essa mulher: olha, vá e não peques mais. Isto quer dizer, olha, você vai ter muitas oportunidades de errar em outras coisas, mas esse erro procura não fazer de novo, porque a dor vai ser muito grande. Assim é a nossa vida. Aí nós encontramos amigos que é, eles se intensificam no mesmo problema, errando sempre as mesmas coisas e sofrendo, sofrendo. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Então a vida vai nos ensinando. Passamos aqui por momentos agradáveis, momentos um pouco mais felizes, mas sempre carregando conosco toda uma bagagem de erros, sabe? E não que somos maus, somos ignorantes, desconhecemos aquilo que estamos mexendo. Por exemplo, uma criança aí de 2 anos que está já engatinhando. Aí a mãe chega para a criança e diz: olha, não põe o dedo na tomada. Ah, mas a criança, ela não se contenta. Ela vai lá, é a mesma coisa que falar: põe o dedo na tomada. Ela vai lá e mete o dedo na tomada e toma um baita choque, não é verdade? E isso vai fazer com que essa criança nunca mais vai colocar o dedo na tomada. E tampouco vai se tornar um profissional na parte de eletricidade, né? Porque nunca mais. E assim por diante. E é assim que nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Não é uma coisa radical, onde que do dia para a noite vamos fazer as coisas que Deus quer. Não é assim.
Vamos levar muito tempo ainda caminhando. Vamos ter muitas alegrias, muitas esperanças, muito choro, muitas dores, para poder um dia chegarmos a ser um ser mais perfeito, quase perfeito, não é verdade? E assim por diante. Então, essa nossa evolução, por isso que nem nós temos um grupo de amigos que chamada de família espiritual muito grande, muito ampla. Por que estamos todos aqui juntos? Porque entre eu e todos vocês, nós temos ainda coisas a serem acertadas. Porque se já estivesse pronto, não precisaria novamente estar nesse mundo, né, tendo experiências. Então é assim que a vida vai indo, vai melhorando aos poucos. Quem está lá um dia, vamos por lá no Nordeste, nós estamos aqui no Sudeste. Sabe, mas não conheço lá o João. Tudo bem, mas você pode começar a respeitar o João aqui onde nós estamos, com esse João que está lá no Nordeste. Isso também é uma forma de amor. Vendo o sofrimento de pessoas que estão do outro lado do mundo, por exemplo, a África, lá em tantos países, nesse momento de tantas dores que estamos passando, onde a compreensão é necessária, onde aí devemos deixar a ignorância de lado e entrarmos num mundo mais amoroso. Sabe, nós vemos aí tantas pessoas ignorantes desafiando esses momentos de pandemia, achando que são mais do que Deus, podem enfrentar a tudo e a todos, e não é bem assim. E vamos ter medo do quê? Por isso a questão materialidade ou espiritualidade. Estamos aqui por um pequeno espaço, né, por um pequeno período de tempo. Parece que 80, 100 anos vamos chegar a isso, parece muita coisa, mas não é. Tenta imaginar 100 anos dentro de um tempo infinito. É um cisco, é um relâmpago, né? Então, isso não representa nada. Por isso a necessidade de começarmos a entender o que é Deus. Por isso a necessidade de procurar avançar até Deus. Porque só assim é que nós vamos melhorando as nossas deficiências, tal como o orgulho, a vaidade e tantas outras deficiências que acabam estragando o nosso comportamento. E a maneira que eu vou evoluindo, evoluir quer dizer estar mais próximo de Deus. Não é que eu sou mais inteligente ou menos inteligente, mais capaz ou menos capaz. Evoluir é se aproximar de Deus. É aquilo que Jesus sempre exemplificou, mostrando a todos nós quem é o Pai. E ele foi franco, dizendo que nós somos deuses, ou seremos deusinhos, né? Vamos chamar assim. Porque tudo o que Jesus fez, nós podemos fazer também. E ele disse, ou até melhor. Voltando à situação de espíritos elementares ou elementais, né? Tem um registro que Jesus estava no barco junto dos apóstolos e começou uma tempestade terrível. Os apóstolos estavam todos com medo, vamos morrer, isso, aquilo, né? E Jesus estava calmo, né? E Jesus conversa com a tempestade. É interessante isso. Sabendo disso tudo, o que Jesus propõe aos espíritos elementais? Por favor, parem com essa tempestade. E os espíritos, sabendo da sua excelsa capacidade espiritual, eles param. Então a tempestade foi acalmada. Isso é o conhecimento que Jesus
que Jesus deu a essa condição, né, de estarmos ligados a, ao mundo, né, que estamos aí, tempestades, né, as condições climáticas. Isso é um dos exemplos. Existem muitos exemplos no livro de André Luiz também. Não sei qual livro que existem espíritos, né, da natureza tomando conta de uma certa região. André Luiz fala isso e tem vários relatos disso tudo, né? Pois bem, voltando, né? Então agora vem a seguinte questão: quando nós reencarnamos, somos espíritos vivendo no mundo espiritual. Aí vem uma excelente oportunidade, uma outra bondade de Deus em relação a nós, para que possamos voltar ao planeta Terra, né? Que ótimo, que situação boa. Chegando aqui, então, já chegamos aqui com uma certa incumbência de acertar erros passados, de acertar coisas que nós cometemos, para ir melhorando as nossas condições, principalmente a evolução espiritual, que em cima disso tudo tem como protagonista principal o amor. É isso, né? Deus é amor, portanto, seremos um dia amor puro também. Paulo já relatava essas coisas, né? Paulo já sabia disso tudo. E por isso ele foi uma das principais figuras da história do cristianismo, mostrando a todos nós que também vamos passar por tudo isso e ainda vamos também melhorar e muito, né? Então, medo do quê? Medo de ser feliz? Sabe, se vamos passar uma ponte que embaixo de nós tem um grande abismo, nada melhor do que ter uma confiança absoluta de fé, de carinho, de amor por Deus, para podermos passar essa ponte. Por exemplo, hoje, quem é a ponte? Não estamos vivendo uma questão pandêmica? E a fé que nós temos em Deus? Será que Deus está reservando castigo para nós? Deus não é castigo, Deus é amor. Então, temos que confiar nas suas ações, nas suas, abre aspas, suas palavras, para que possamos prosseguir na fé, na confiança. Emmanuel, numa situação, ele falou que não acredita em Deus. Estudando esse não acredito em Deus, ele diz o seguinte: eu não acredito, eu sei que Deus existe. Eu sei da capacidade de que Deus exerce em toda a humanidade e em todo esse universo. Então é diferente de acreditar e de saber. De acreditar, eu acredito que amanhã vai chover. E se não chover, então, não tem importância, não vai mudar nada. Mas quando eu falo, eu sei que vai chover, é uma situação completamente diferente. Então, o que nós estamos passando aqui hoje é uma questão como todo o universo vem passando em todos os lugares. Dificuldades não vão faltar para nós, né? E agora, a questão, o que somos? Esse Celso que está aqui, eu particularmente, nem eu me conheço. O Celso é um carro, um corpo, que sem estar ligado ao espírito que habita no Celso, não é nada. Por isso, nós vamos chegar à questão, o que é a morte? A morte é o corpo que se desliga, ou o espírito que se desliga do corpo. E o corpo, inanimado, ele vai estragar, vai apodrecer e acabou. O espírito não. O espírito ele vai continuar por toda a eternidade. Vai viajar por tempo indeterminado, isto é, para sempre, evoluindo, crescendo. Não pode. O espírito não para de evoluir, de aprender, de crescer.
Um dia teremos a capacidade, né, de de não reencarnar. Aí será uma opção de cada um. Eu preciso reencarnar para alguma coisa. Aí é diferente. Mas por necessidade, um dia isso vai parar. Um dia acaba. Aí nós vamos para outros mundos, né? A necessidade de ajudar uns aos outros. Eu costumo dizer que onde estaria Jesus nesse momento? No céu ou no inferno? Eu tenho certeza absoluta que Jesus estaria no inferno. Não pelos seus atos, mas pela necessidade que ele tem ainda de ajudar os seus irmãos mais novos. Aqueles que ainda estão sofrendo, lamentando coisas que fizeram no passado, né? Vamos reviver o momento de Judas, né? Que fez um ato insano, mas necessário para que hoje possamos estar aqui, e Jesus foi em busca de Judas, aonde, naquele umbral terrível, tirá-lo daquele mundo para trazê-lo a uma consciência maior do que estava passando. Então é isso, né, que eu entendo de espíritos simples e ignorantes. E vamos a cada dia deixarmos de ser menos ignorantes. Vamos ser é, mais amáveis. Vamos ser espíritos brandos. Vamos ser espíritos puros um dia, né? Chega de sofrer, chega de chorar, né? Vamos atrás daquelas pessoas que nós amamos, em busca daqueles que deixaram aqui um exemplo de vida. Poderia citar não pessoas que eu não conheci, pessoas do nosso meio, da nossa, da nossa vida comum. Eu poderia dizer muitos, vocês também conhecem. É isso a nossa busca, de estarmos felizes quando vamos ver entes queridos que partiram, estão de volta aos nossos corações, de ver pessoas mais eh, felizes porque estão entendendo as mensagens de Deus, as mensagens de Jesus, ou em busca de pessoas mais infelizes para lhe trazer alento, compreensão, o consolo de palavras que podem restituir a vida desses nossos irmãos. É para isso que estamos aqui. Sabe, Deus não criou esses espíritos só para o seu bel prazer. Não. Todos nós temos uma missão importante nesse mundo. Ainda nem sabemos quase nada das nossas missões, porque estamos aqui ainda estudando, como uma criança está estudando o primário, o ginásio, quem sabe um dia a faculdade. Aí sim caberá esse espírito estar pleno para um trabalho muito mais profundo, sabe? De realmente entender a missão que Jesus nos deixou, né? Para que possamos evoluir tanto quanto ele, né? Então, o que eu tinha que comentar era isso, né? A respeito de espíritos simples e ignorantes. Isso fomos, mas um dia vamos deixar de ser e vamos ser espíritos, né, de muito amor, de uma capacidade incrível de estar com outros espíritos de capacidade mais incríveis ainda. Mas sem deixar, né, a necessidade de caminharmos muitas vezes para trás em busca de amigos tão queridos, de irmãos tão zelosos, né, que estão ainda no estado ainda de ignorância, de dor e de sofrimento. Um dia, tudo isso para nós vai acabar. Um dia, tudo isso vai se transformar, né, numa coisa belíssima, uma coisa agradável, de muita
de muito, muito agradável, né, para para todos nós. Que bom um dia nos encontrarmos, né, num mundo cheio de esperança, de alegria, né? Todo esse grupo do Milei, as nossas famílias, né? De olharmos para trás e dizer, puxa, valeu a pena. Então é isso, meus amigos, né? O que eu tinha que falar. Né? E não podemos ficar apenas no ouvido. Vamos sim estudar, vamos aprender, vamos sempre procurar desenvolver essa capacidade de entendimento da vida. Tá bom, gente? Então eu peço licença a vocês para uma breve oração, uma breve prece, agradecendo a Deus, tá bom? E a todos vocês por estar aqui me ouvindo. Então, obrigado, Jesus, mestre amigo, por tanto carinho e amor que tem por todos nós, pela sua paciência, pela sua paz que consegue nos envolver, trazendo em nós essa alegria de um futuro tão promissor a todos nós. Que possamos, Jesus, que todos esses que sofrem, né, desesperados por medo de que não sei o que, Jesus, porque talvez eles ainda não estão familiarizados com a sua presença em seus corações. Obrigado, mestre, amigos que ajudaram que essa comunicação fosse possível, tá bom? Que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos vocês. E vamos enfrentar sempre os dias de cabeça erguida, acreditando cada vez mais no poder de Jesus. Que assim seja.